O que Cara, tem de novidade? eu acho que o que mais marcou naquele tempo eram os nossos sonhos mesmo, né? Era o sonho de crescer, e a gente tem crescido, graças a Deus. E era o sonho de ir embora do país, não para fugir do governo, nada disso. É por um sonho de infância Apesar de mesmo. que é um bom motivo também, né? Eu vendo sorvete, então eu não posso dizer que isso me afeta, Júlio, de verdade. Eu É. não vendo commodity, Aham. né? Eu não vendo energia, eu não vendo rede escalada. Então, dizer que a mudança de governo em algum momento me afetou, cara, é uma mentira. A gente passou por 4 governos com a Mateu, né? Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Eu continuo vendendo igual, cara. Então, pra nós, assim, porque a gente vende um bem supérfluo. Só que é um bem supérfluo que está numa categoria de alimentação que é muito legal, porque o cara, quando ele está diante de uma crise, ele de fato faz cortes no orçamento. Mas ele corta os restaurantes caros. Ele ia 4 vezes por mês, ele passa aí 2, uma vez, né? Tanto que você acompanha um índice bem chocante de restaurantes classe A e B fechando no mundo. Né? Uau. A gente tem gente com estrela Michelin fechando hoje Que isso. em países da Europa. Em Cuiabá não é diferente. A Sim. gente viu algumas marcas... Acabou né? de fechar um grande aqui. Isso. Que a gente, inclusive, gostava, né? Sim. Então, por quê? Porque o cara, ele corta isso, mas ele não corta a casquinha de R$10, entendeu? Então, é supérfluo, não é bem de primeira necessidade, mas eu Mas também não tenho razão para cortar. É um supérfluo acessível. E é o contrário, porque daí eu falo, bom, já que eu não vou no restaurante caro, então eu vou ali pelo menos tomar um sorvete, eu vou garantir para minha família. Então, não dá para dizer que algum governo nos afetou, não, cara. E pode ter certeza que você chamar seu filho pra ir num restaurante caro, que nem brinquedoteca tem, porque restaurante chique não tem, e levar ele pra tomar um sorvete, Gastar R$50 a família inteira. é o que ele vai querer, é um sorvete. Pode ter Todo certeza. mundo sai mais feliz, é isso mesmo. No calor de Cuiabá. Mas então, se a motivação não é a situação econômica do país e tudo isso, o que seria? Cara, eu também não sei. E eu acho que ninguém sabe, né? Em João, vou citar João porque eu tenho meditado nesse livro. No capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. E se você ficar naquela parte específica do versículo, você vai ter uma perspectiva a respeito do milagre. E é o que todo mundo debate. Mas quando você lê o contexto todo, você enxerga uma coisa muito diferente. Porque Jesus, de fato, multiplica pães e peixes, mas ele começa com uma pergunta para Felipe, e aí João faz como uma notinha, em um verso, fala assim, como quem queria testar Felipe, né? Jesus, ele olha para Felipe e fala assim, nós não temos o que comer, e a multidão é muito grande, eles vão ter fome. E aí João faz uma notinha de rodapé e escreve assim, como quem queria testar Felipe. Então, na sequência, Felipe fala, olha, a gente não tem dinheiro para todo mundo e a gente não tem pão. Um dos discípulos olha para uma criança vendendo pão e peixe e fala, tem aqui um menino vendendo pão e peixe. Mas quantos denários seriam suficientes? Porque a multidão é muito grande. E aí Jesus, então, aborda sob a perspectiva correta, multiplica pães e peixes e, na sequência, ele faz um discurso. No Evangelho de João, isso é recorrente. Todas as vezes que Jesus faz um milagre, ele faz 7 milagres só no Evangelho de João, João relata só 7, é acompanhado de um discurso. E o discurso vocês têm fome e vocês estão vindo a mim única e exclusivamente porque vocês querem comer. Então, a lógica nós temos fome, cara. Fome faz parte da condição humana. E, às vezes, a gente procura soluções para nossa fome. E essa solução pode ser o casamento, sexo, droga, sexo e rock and roll. A solução, ela é inexplicável, Os prazeres cara. da carne, né? E não só da carne, cara. A gente usa, às vezes, a religião como uma fonte de alimento. Tem gente que passa a vida inteira se alimentando de algo que considera assim, tô disposto a morrer por isso. E o problema da fome é que ela é recorrente, a gente se arrepende quando come muito. Quando a gente está com fome, por exemplo, numa viagem, você gasta um dinheiro que você não precisava gastar, certo? Você fica meio... Você se arrepende, você fala... irracional. Tem meme pra isso, fala assim, o pior dinheiro gasto no mundo é dinheiro gasto com comida ruim, né? Assim, você fantasia sobre uma comida, gasta um dinheiro, não é boa. Aí você fala, cara, que saco, gastei meu dinheiro nisso aqui. Ou você vai no mercado com fome. Você gasta então muito a fome ela é inerente a nós. E Jesus ele usa essa condição humana para dizer a fome que vocês têm, ela precisa ser matada de outra forma. E aí ele fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, a fome que a gente tem, ela é inexplicável. E o empreendedor, ele é esse cara que tem uma fome, cara. Ele tem fome por alguma coisa.
Tem aquela pessoa que começa um monte de projeto e não termina nenhum. Uhum. Tem gente que começa um monte de namoro e termina todos. Tem gente que abandona a terceira, quarta faculdade, os pais já não aguentam mais. E ele não sabe explicar qual é a solução para a fome dele, porque ela é recorrente. Uhum. Então, dizer qual é o tamanho do meu apetite, ou do seu, sinceramente, é muito difícil, cara. Porque essas coisas, elas são resolvidas em Cristo, cara, na minha opinião. E elas são resolvidas em Cristo na medida em que eu entendo que essa carne e esse sangue são suficientes para matar a minha fome. Só que para eu entender que essa carne e que esse sangue são suficientes para matar a minha fome, eu preciso de duas coisas em mente. A primeira é entender a natureza desse Cristo Redentor. E é muito difícil porque isso é teológico. Então eu preciso entender baseado naquilo que ele se revela nas Escrituras. E a segunda perspectiva que impede que eu entenda isso é, de fato, as minhas emoções, cara. Então, por exemplo, eu não tive pai. Meu pai foi embora quando eu era criança. Então, a minha noção a respeito de Deus que é pai é uma. A sua é outra. A sua Quando é você outra. puxa no arquivo seu pai, Na pai, minha pai, memória, pai, peraí, pai, O achei. pai te ama. Você fala assim, não tive pai. Eu não tive Como pai. que eu vou saber? sua Qual que é o Meu tamanho pai me do amor do abandonou. pai? Meu pai me abandonou. Então, Você as tem que minhas ressignificar emoções... isso. Então as minhas emoções colocam um óculos que me impedem de enxergar as coisas como elas são, né? Uhum. Então, de vez em quando, a gente precisa tirar o óculos e trocar ele. Então, qual é o tamanho da minha fome empreendedora? Eu, sinceramente, não sei, porque ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Não tem como dimensionar a fome do Elon Musk, não tem como dimensionar as razões que levaram homens que fizeram a fazer o que fizeram. Porque cada um tem uma razão diferente. O que eu sei é, todos nós temos fome.